E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Voltamos, né? E a gente falou até agora essa questão do sofrimento dos pais com a saída dos filhos de casa, né? Dessa coisa de ter 2 pratos ao invés de 3, né? De não ter mais o cesto de roupa suja para pegar toda aquela montanha de roupa e lavar. Então, a rotina ela vai se alterando. Mas agora a gente precisa pensar no outro lado, né? Do filho que sai, porque querendo ou não, esse filho também se acostumou com aquela vida boa, de chegar a ter janta, ter a comida lavada, passadinha, tudo bonitinho, bagunça o quarto, quando chega o quarto tá uma beleza. Comigo nunca aconteceu, tá? Eu sempre arrumei tudo, nunca tive vida boa, mas eu conheço gente, que quem estiver assistindo vai saber de quem que eu tô falando, que tem essa vida, ó, show de bola. Desarruma tudo, volta, parece que passou uma fada. E essa fada é a mamãe que arrumou tudo. Mas aí, o filho, ele perde isso também, né? Porque ele passa a ter as responsabilidades dele, começar a cuidar de coisas que nunca nem passou na cabeça dele ter que cuidar. E aí vem a pergunta, como que esses filhos devem se comportar também? Isso eu digo não só em relação à mudança da vida deles, mas também de entender o sofrimento do pai e da mãe. Né? Porque às vezes o pai e a mãe vai ligar, vai falar, não tô bem, eu tô triste, tô sentindo a sua falta. Como é que deve ser o comportamento desse filho? Deve ter a paciência, falar direitinho com o pai e com a mãe, explicar, estar junto, ser amigo, mostrar que não é o fim do mundo. Como é que deve ser o comportamento desse filho, meninas? É isso tudo que ela falou, tem que ser assim, né? Porque é uma via de mão dupla, né? Do mesmo jeito que a gente tem algumas dificuldades para encarar essa situação, eles têm a dificuldade, como você disse. Eles vão ter situações que eles vão precisar do pai e da mãe. Eles vão ter que pisar no orgulho também, né? Porque quando... E voltar e pedir ajuda. Acontece alguma coisa, para quem que a gente liga? Isso, né? Tem o sofrimento deles quando os pais são possessivos, né? Por exemplo, eles têm a necessidade... No meu caso, meu filho precisava... Os dois, né? Saíram para estudar fora porque era inviável ficar na estrada todos os dias para ir e vir, né? Mas tem mãe que é possessiva. Tinha uma aluna da classe deles, lá do meu filho, que a mãe trocou a filha de faculdade, porque ela não queria ficar longe. Agora, ela não perguntou para a filha se a filha queria mudar de faculdade. Né? Então, é um sofrimento para o filho que está saindo e que escolheu aquela faculdade, se fez prova naquela faculdade porque gostaria de estudar lá. Não pôde, enfim, começou um ano lá, mudou. Então, tem essas situações, né? Também depende da posição do pai e da mãe. Né? Eu acho que precisa confiar, né? Confiar. Né? Então, também tem sofrimento dos filhos, né? Tem dificuldade dos filhos. Mas, ao mesmo tempo, como eles são mais jovens, eles têm uma flexibilidade maior, é mais fácil até para eles. Não que a gente esteja se vitimizando. Isso, mas é mais fácil para eles entenderem e compreenderem do que os pais em relação a eles. Né? Mas é por isso que eu acho muito importante dentro de um relacionamento, isso não só um relacionamento entre pais e filhos, mas dentro de qualquer tipo de relacionamento social que nós tenhamos, que exista diálogo. Sim. Que exista diálogo e sinceridade. Porque Concordo. a partir do momento que existe diálogo, você vai querer ficar, você não vai, tanto os pais quanto os filhos, eles vão querer ajudar um ao outro para que um não sofra. Até porque os filhos sentem falta dos pais também. Porque, por exemplo, eu lembro quando eu casei, o Vitor, ele sempre... eles são em 2 filhos homens. A avó dele criou ele durante muito tempo. Então, tinha dia que eu chegava em casa, parecia que tinha passado um tornado. E assim, eu sou capricorniana, gente. Quase morria a hora que eu chegava em casa. Porque daí eu via a casa toda assim. E para ele... Tava tudo certo. Tava tudo certo. E daí eu já saía catando as coisas. Porque o que aconteceu, já vou até entrar na história do dia. Uhum. O que aconteceu? Quando a minha mãe, quando ela saiu do trabalho dela, ela conseguiu um emprego em outra cidade. Então ela foi morar em Itu e ficou em casa eu, meu pai e o meu irmão. E ela foi, você E ela foi.
foi muito sofrido para minha mãe, porque ela simplesmente deixou toda a família dela aqui para ir trabalhar em outra cidade. Então a gente só se via aos finais de semana. Só que daí o Foi inverso, vocês ficaram com o ninho vazio, porque a mamãe... ó, só que daí o que eu fiz? Porque eu tenho um instinto materno muito forte. Eu virei mulher do meu pai e mãe do meu irmão. Então eu fazia o meu irmão me dar satisfação das coisas que ele fazia. Daí, tipo, era 5 horas da manhã, meu irmão não chegava, eu ligava pra ele e falava, Rafael, onde é que você tá? Daí uma vez ele falou, poxa, você não é a minha mãe. Daí eu falei pra ele, enquanto eu fizer as coisas aqui em casa, você comer da comida que eu faço, dormir na cama que eu limpo, você vai me dar satisfação do que você faz. Daí minha mãe falou, Paulina, você tá doida? Eu falei, Ela é brava, né? Ela é brava, mas né? é porque eu tô aqui achava quase que ele tinha que entrando me dar... embaixo da mesa, Mas é tipo, porque eu não fiz achava nada, tá? que ele tinha que me dar satisfação. Olha como são as coisas, né? Pois E é. depois, uma vez, daí a gente sentou e a gente conversou. Porque eu entendi isso quando daí eu saí de casa e ficou só meu pai e meu irmão. Olha que situação. Minha mãe ficou em Itu, meu pai e meu irmão ficaram no apartamento e eu casei. Daí eles sentiram porque eu saí. Então eles dois, meu pai perdeu a mulher e a filha. E o meu irmão perdeu a mãe e a irmã. Então eles A mãe é a madrasta, né? A mãe é a madrasta. Mas é porque eu ficava preocupada com o meu irmão. Porque ele não... Sabe quando seu filho saiu e que deixou o celular? Ele esquecia porque meu irmão cabo é de assim, pau olha. com prego na ponta. Mas eu com as minhas brincadeiras, qualquer dia eu vou apanhar ao vivo, viu? Mas o Rafael é porque ele é muito desligado. E ele é desligado até hoje. Então, assim, você falar com ele, ele tava assim, ó. Pra ele o mundo tá muito bom, tá muito legal. Então, ele nem tchum com a realidade. Então, mas olha, você sabe que quando você fala do diálogo, o que me convenceu e que me acalmou o coração foram os diálogos que nós tivemos com os nossos filhos e os argumentos que eles usaram. Isso é muito Se você bom. tem um argumento, né? Venceram Isso, você. sim, porque são argumentos de jovens que têm já responsabilidade. Sim, sim. Então, assim, por que eu tenho que morar longe? Porque eu tenho pouco tempo para estudar, eu tenho muito para estudar, porque era um curso que exigia um pouco mais de estudo. Eu estou correndo risco na estrada, porque a estrada era uma estrada ruim, que não tinha... Hoje ela foi ampliada, está tudo certo. Mas quantas horas de viagem? Não, é 1h30, 1h De carro? 1h30. De carro é 1 hora e pouco. De transporte público é um pouquinho mais, são né? umas 3 horas, mais ou menos. Mas mesmo dependendo assim, mesmo 1h30. Pensa Então. 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Já são 3 horas de E a dia gente pra está um curso falando de medicina, né? A gente está falando de medicina Então, que, querendo ou não, é mais extenso do que outras graduações. E eles tinham vários, não sei, cursos... extracurriculares fora, né, assim. Então, que hora que eles iam fazer isso? Então o argumento foi... Válido. Não, e valeu super a pena. São 2 profissionais que estão aí, se formaram. É aquilo que eu falo. Eu acho que o filho é uma via de mão dupla qualquer relação humana, né? Sim. Que eu acho que o filho ele também precisa passar essa confiança, né? A falha tá onde o filho tá tentando passar confiança e o pai não aceita, continua com os medos, ou quando é o contrário, né? O filho não passa confiança nenhuma e o pai, coitado, fica desesperado em cima porque tem medo de soltar e acontecer uma coisa ruim. Então a gente precisa ter esse diálogo e eu acho que as duas partes, passar confiança, né? Enfim, eu acho que tudo melhora, tudo flui, Mas né? você sabe que uma das coisas que eu aprendi sendo a mãe do meu irmão foi isso, porque daí a gente começou a conversar muito. Então hoje, graças a isso, inclusive, eu tenho esse tipo de pensamento, porque foi o Rafael que me ajudou, porque o Rafael que falava, ele falava, não, pô, não é porque eu tô fora que você precisa, porque eu ficava preocupada, porque como ele saía de ônibus com os amigos dele, 5 horas da manhã, daí às vezes eu falava, ele pegava e falava assim, tô aqui na padaria, ele já tava ali na padaria do lado de casa. Estava com quantos anos nessa época? Então, eu tinha 23 e ele tinha 17, 18. Por isso que eu ficava desse jeito, que ele era meio destrambelhado. É moleque, né? Na adolescência, era adolescente ainda. E que nós temos 6 anos e meio de diferença. Então, o que acontecia é que eu ficava um pouco preocupada por conta disso. Mas foi ele que me ensinou muita coisa. Exatamente por isso. Que daí a gente começou a dialogar e eu comecei a enxergar as coisas de uma outra forma. O meu sofrimento maior foi quando a filha foi, porque aí cada um ficou numa casa. E eu falei, por que vocês não ficam juntos? Não, mãe, porque ela tem que viver a vida dela, a turma dela, as coisas dela. Porque ela também foi medicina, também. né? Mas eles foram para a mesma faculdade, né? Mas mesmo assim, né? Mesmo assim. Não, acho que tá certo. Mas foi. Cada um tem um jeito Aprendi.
de lidar com as situações, né? Eu, por exemplo, gosto muito de ter privacidade, liberdade. Eu fui muito presa a minha infância inteira. Até uns 20 anos eu era tudo muito ali. Parecia quem olhasse de fora e falasse, essa menina deve ser terrível. Tem que ficar ali na rédea curta com ela, porque se soltar, Deus me livre, é pior do que o capeta. Mas não era, eu era super de boa, tranquila, mas a preocupação era excessiva. Quando eu consegui a minha liberdade, aí agora eu não aceito ninguém falar um ato, já, opa, peraí, minha vida. Então eu fico na defensiva o tempo todo, né? Uma coisa interessante também, que eu acho que é bom das pessoas saberem, é que eles sempre me disseram, mãe, pense em você, prepare a sua vida, porque nós não vamos ficar com você sempre. Mas então, olha, isso é bom. é aquela história. E que a minha mãe me ensinou isso, graças a Deus, eu e meu irmão, a gente sempre fez. Certo ou errado, tudo o que a gente faz, o que a gente fez, o que a gente aprontou, a gente sempre contou para minha mãe. Assim. Então, isso facilita para que os pais confiem ajudem, nos filhos. E ajudem, né? Exatamente. Então, assim, primeiro que a minha mãe, ela devia ter uma mediunidade muito aflorada com a gente, porque a minha mãe, ela olha para mim, ela sabe o que você fez. Ela já, o que você fez? Ela já sabia que eu tinha feito alguma coisa. Porque eu não sei se eu devo ficar com cara de cachorro que caiu da mudança. Não sei muito bem qual que é o processo aí. Mas, enfim, eu acho que eu demonstro. E eu acho que você pode aproveitar todo esse processo de tudo que a gente está conversando e ajudar o Clube Amigos da Boa Nova. Olha só, a gente está aqui hoje conversando sobre a síndrome do ninho vazio, que é um tema que pode ajudar muitas outras mães que estão assistindo o programa. E se você continuar colaborando com a gente vai poder continuar fazendo esse trabalho lindo para a doutrina espírita, levando a palavra do bem a muito mais pessoas. Dentro da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova, nós temos muitos programas que ajudam a autoestima, que ajudam na parte psicológica, enfim, de várias formas, de cultura, enfim. São várias as formas que nós temos para levar a doutrina espírita adiante. E você pode ser um sócio do Clube Amigos da Boa Nova ligando no 0800 12 18 38 ou acessando amigosdaboanova.com.br/espiritismo SOS. E se você não pode ajudar a gente todos os meses, ajude um pouquinho quando sobrar um dinheirinho. Sobrar um pouquinho de dinheirinho, vai lá e doa para o Clube Amigos da Boa Nova. Sua ajuda vai ser muito bem-vinda. Nós vamos para o rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho.